Começamos o trabalho com uma prece, onde nesse momento recomendamos que se feche os olhos. Precisa fechar? Na verdade não. Podemos orar de olhos abertos às vezes. Mas de olhos fechados, talvez nós consigamos nos conectar melhor com os amigos da espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os amigos esses que nos acompanham e nos orientam. E agradecemos a eles a oportunidade de estarmos aqui encarnados e de poder estar na casa espírita e estudar as lições do Evangelho de Jesus, nos trazendo uma luz nova no nosso caminhar. Que consigamos absorver essas lições e assim andarmos, evoluirmos mais rapidamente em busca daquilo que mais ambicionamos, que é a nossa saúde, a nossa felicidade. E assim agradecidos, damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje. Bem, você sabe, a Maria sabe, que nas sextas-feiras nós temos um trabalho especial, que é o trabalho onde nós estudamos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra primeira da codificação, a mais importante, que traz o conteúdo filosófico e moral, onde toda a codificação está embasada. O Livro dos Espíritos é composto por 4 partes. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857, com 501 questões, e depois, em 1860, com 1018 ou 1019 questões, como nós o conhecemos hoje. E ele é, como eu disse, ele é composto por 4 partes, e cada parte do Livro dos Espíritos deu origem a uma dessas obras que complementam as 5 obras da codificação. O Livro dos Médiuns, por exemplo, saiu da segunda parte do Mundo dos Espíritos. O Evangelho, 1864, saiu da terceira parte das Leis Morais. E ali, então, é o livro que traz os ensinamentos morais do Cristo e que nós estudamos durante toda a semana, em todos os dias, aqui na nossa casa. Em 1865, nós temos o Céu e o Inferno, que sai da 4ª parte das Esperanças e Consolações. E a Gênese, em 1868, sai da primeira parte, que trata das causas primárias de Deus e da nossa caminhada inicial. O capítulo que nós estamos estudando na noite de hoje é o capítulo 10 das Leis Morais. E o título é A Lei de Liberdade. Então, quando nós falamos de liberdade, talvez nós pensamos, todos nós gostamos de ser livres. Mas qual é a amplitude, qual é o limite desta liberdade? A nossa liberdade seria absoluta? Nós temos a liberdade de fazer tudo, absolutamente tudo? Bem, a resposta me parece óbvia. É claro que não, porque nós vivemos em sociedade. E quando nós vivemos em sociedade, com alguém junto a nós, tanto na nossa família, quanto na nossa cidade, quanto nos nossos trabalhos, nós temos que conviver com essas pessoas e respeitá-las. Então a liberdade total seria, hipoteticamente, apenas para um eremita, que vive sozinho no deserto e que não tem ninguém com ele. Então ele pode fazer, aprontar e fazer de tudo o que ele quiser. Mas nós que estamos aqui e que temos as nossas famílias, os nossos trabalhos, a nossa casa, nós temos uma limitação. E aí os Espíritos dizem que a minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade do próximo. Aliás, este conceito é um princípio jurídico. Não é um artigo de uma lei, mas é um princípio jurídico. Diz que o meu direito começa e vai até onde vai o direito do próximo. Então, na verdade, é a mesma coisa. Ou seja, a minha liberdade, ela termina no momento que eu estiver invadindo a liberdade do outro. É ali o limite.
Mas por que será que então existem algumas pessoas, alguns, sei lá, déspotas, controladores, que nós encontramos no lar, nas famílias, no trabalho, nos governantes, que se julgam os donos do poder e assim subjugam as pessoas com as quais elas trabalham? Existe isso? Ora, no passado nós dizíamos que era escravidão. Bom, a escravidão, a submissão absoluta, como existia a escravidão, quando nós, portugueses ou imigrantes vindos do velho continente, chegamos ao Brasil e depois trazíamos, vindos da África, os negros e os escravizávamos. Isto é totalmente contrário à lei de Deus. É uma lei antinatural, é um desrespeito à individualidade, ao ser espiritual. Não deveria ter sido nunca praticado, e quando foi praticado, nos levou a equívocos. Ela degrada o homem física e moralmente. E ali, aqueles que estão subjugados ficam, às vezes, numa condição quase de animais. E ela deveria desaparecer com o progresso. No Brasil, a lei da escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888. Porém, a escravidão ainda existe, de forma dissimulada. Basta que nós leiamos os jornais e, seguidamente, nós temos notícias. Há pouco tempo atrás, um ano atrás, nós tivemos... A Zero Hora publicou inúmeras reportagens falando de pessoas imigrantes que eram escravizadas e que moravam em condições subhumanas na colheita das uvas para depois a produção do vinho. Então, no passado, talvez nós não sabíamos disso. Na nossa ignorância, a nossa ignorância moral levava o homem branco a escravizar os negros e cometer esse crime contra um ser humano e que certamente respondemos por isso na nossa caminhada evolutiva. Hoje nós sabemos que isto não é aceitável e quando nós o sabemos, nós somos responsáveis por cometer essas atrocidades que ainda se cometem. Então nós não temos o direito de subjugar ninguém pela raça, pela cor, pela religião. Não existe justificativa para a escravidão. Mas será que ela foi definitivamente erradicada? Eu resolvi consultar, há tempos atrás eu tinha um artigo no jornal mais antigo, mais de anos atrás, mas resolvi pesquisar novamente. Existe hoje um termo que se chama escravidão moderna. Se vocês colocarem na internet, no Google, escravidão moderna, o que é isto? E diz a reportagem que existe no mundo hoje 49,6 milhões de pessoas escravizadas dentro deste conceito de escravidão moderna. O que é isto? É explorar as pessoas na forma de trabalho forçado, de casamento forçado. Se nós olharmos para os países, tem países que ainda, no passado, nós tínhamos costumes assim, o pai dizia, minha filha, tu tens que casar com fulano, porque ele é o que eu escolhi. Era quase uma escravidão. Mas isso existe ainda nos mundos por aí. Casamento forçado ou civil, servidão por dívidas, onde as pessoas eventualmente têm uma dívida e aquela pessoa que o contratou o subjuga e o faz trabalhar. Exploração sexual
e comercial forçada. Quantas e quantas vezes nós ouvemos de meninas que são levadas para outros países e lá eram prometidas coisas e que não são cumpridas e são escravas e ali ficam cumprindo. Então é a privação da liberdade de uma pessoa de ter a sua liberdade de aceitar ou recusar um emprego, a liberdade de deixar um empregador por outro, ou se decidir quando casar. Então é uma escravidão moderna, em silêncio, mas que prospera. E ter essa estatística de quase 50 milhões de pessoas no mundo escravas é algo que, de certa forma, deve preocupar este mundo de expiação e de provas e ser um dos motivos ainda do nosso atraso para não termos chegado mais próximos do mundo de regeneração. Um outro item desse capítulo da Lei de Liberdade fala da liberdade de pensar. Nós temos liberdade de pensar? Eu lembro de uma música do Lupicínio Rodrigues, Felicidade. E diz assim, felicidade. E aí, em determinado momento, diz assim, ó, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora, é a música do Lupicínio. Linda música, e que, de certa forma, reflete esta questão do pensamento. Nós temos a liberdade de pensar. Mas será que essa liberdade é sem limites? Eu posso pensar o que eu quiser? Ora, eu posso. Desde que o meu pensamento não vibre de forma agressiva contra alguém, porque aí nós emitimos ondas, nós emitimos vibrações e nós olhamos, não, eu não digo nada, eu não falei nada, mas só a minha cara e eu meti aquela vibração. Então, eu tenho a condição de pensar, mas eu não devo pensar desta forma. É claro que o meu pensamento, se for voltado ao bem, e quando é voltado ao bem, quando nós nos recolhemos e oramos, por exemplo, e pensamos neste mundo que ainda é de tanta dificuldade, de tanto crime, de tanta guerra, e nós pensamos de coração e vibramos positivamente, é uma coisa muito boa e nós devemos fazê-lo. Mas, então, ele tem limites. O nosso pensamento, nós o fazemos, mas nós nos responsabilizamos, porque a lei de causa e efeito faz que uma vibração que eu emita contra alguém de forma negativa, ela volta para mim e eu sou também prejudicado por ela. Eu vou me ressentir com ela. Aliás, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um título que fala dos pecados por pensamento, onde nós podemos aqui falar durante uma meia hora só sobre esta questão. Mas, de qualquer forma, nós temos essa liberdade, mas ela gera compromisso quando nós o fazemos para o mal. Então é uma avaliação que cada um deve fazer a respeito daquelas coisas que pensa, que sente, e de como convive com seus familiares, com as pessoas do seu trabalho ou na sua vida. Mas o capítulo fala também em liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma coisa mais íntima. Nós às vezes dizemos assim, eu estou com a minha consciência tranquila. Ou seja, eu tenho uma opinião a respeito de certos assuntos, mas eu me reservo de
de não me manifestar, de não emitir vibrações e não de me meter em nenhum tipo de conflito. Eu tenho essa liberdade de decidir, de ter essa liberdade de consciência. É um pensamento íntimo disso, diz o Livro dos Espíritos nessa lei. E ali os Espíritos dizem que só a Deus, ou a lei de Deus, cabe o direito de julgar. Se esta minha opinião de consciência está equivocada, mas eu não tenho atitudes em relação a isso está, digamos, parado dentro de mim, na minha memória integral, para que eu reflita a respeito disso. E talvez um dia chegue à conclusão que se está errado ou está certo, eu consiga modificá-la. Então, cabe ao Criador julgar e nos ajudar. E na verdade não é Deus que interfere, nem julga, nem condena, mas os bons amigos da espiritualidade certamente ficam nos intuindo e nos auxiliando para nos esclarecer em relação a estas ideias de consciência que nós temos. As leis humanas que nós temos uma Constituição cheia de parágrafos, de artigos e de leis, e que elas servem para regular a relação entre os homens, entre a nossa sociedade. Porém, as leis naturais, estas regulam a nossa relação com Deus. E qual é a lei maior que Jesus veio nos ensinar? A lei do amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, então esta é a grande lei. Se nós trazemos esta lei do amor para a nossa vida, com certeza nós estaremos no caminho certo. Mas nós ainda estamos envolvidos neste mundo tão agitado, tão conflitante. E as nossas reflexões, a nossa consciência, quando evolui, quando se aproxima desta lei maior, ela ganha um certo equilíbrio, uma paz interior. E isto, certamente, é um sinal de progresso. Ou seja, quando nós conseguimos, com a nossa consciência tranquila, nos aproximarmos dessa vibração maior, nós estamos no caminho do bem. Mas existem tantas crenças, tantas intrigas, tantas políticas, tantas confusões ao nosso redor. E muitas delas, elas não são boas. E quando elas nos conduzem ao mal, nós somos responsáveis por isso. Se, por exemplo, uma desses sentimentos nos levar à falta de caridade com alguém, ou agredir alguém, ou não ter um comportamento adequado, a minha consciência que estava tranquila, mas eu passei a atitude é negativa, eu sou responsável. Hoje nós temos, neste mundo tão moderno, as redes sociais, onde cada um de nós sai de casa e fica aqui, olhando as milhões de postagens, e elas interferem na nossa vida, e nós olhamos, julgamos e condenamos. E muitas vezes de forma equivocada, porque são informações errôneas que são ali postadas para nos enganar. Então nós temos o dever, o compromisso de reprimir essas vibrações inferiores, essas atitudes, essas agressões. Então vejam que a nossa responsabilidade neste mundo moderno, na comunicação quase que instantânea, é muito grande. E aí nós buscamos um outro ponto, quanto à religião, por exemplo. Qual o nosso pensamento em relação à religião? Os Espíritos perguntam, nós devemos repreender os outros que não são da nossa religião? Ora, talvez, na nossa cabeça, na minha, por exemplo,
Nós não temos a condição de dizer, você tem que ser espírita, você tem que acreditar, você deve fazer assim, você deve ir a um centro espírita. Nós gostaríamos, porque a doutrina espírita nos traz esse consolo, nos traz essa visão diferente, nos auxilia tanto na nossa caminhada, e nós gostaríamos que todos fossem espíritas, mas não é possível. E nós não conseguimos, nós somos uma minoria no mundo, no Brasil, somos uma minoria. E mesmo tendo essa fé raciocinada, essa compreensão dessa realidade, nós gostaríamos que fosse, mas nós não podemos forçar ninguém. Nós temos o direito, e aí é liberdade, de exigir, se o nosso companheiro diz assim, não, mas tu vai de novo lá naquela casa, vai de novo no centro espírita, tu parece que virou fanática. Não, eu tenho o direito de seguir a crença que eu escolhi. Se você não quer, o compromisso é seu. Eu tenho o direito. E nós temos o direito de exigir, de pedir isso. Mas nós não podemos forçar os outros. Dentro desse contexto, lembramos de Jesus. Ele falava para aquela multidão e eles o seguiam pelo exemplo. Então ele contava histórias, ele realizava os seus trabalhos com suavidade, jamais pela força. Mesmo sabendo, porque depois ele sabia que em nome dele se cometeriam atrocidades que foram cometidas, por exemplo, nas cruzadas, onde se empunhava a cruz de Jesus, da religião católica, para cometer atrocidades. Mas Jesus não pregou isso e não ensinou isso. Então, qual é a melhor religião? Foi perguntado para alguém. Qual é a melhor religião? Aquela que faz melhor os homens. Se a doutrina espírita nos faz ser seres melhores, que nós a estudemos, que nós a pratiquemos, vivenciemos, porque é o ensinamento de Jesus redivivo, nos conduzindo novamente a Deus por intermédio da razão. Então, aquela que nos encaminha é a melhor. Essa pergunta foi feita ao Dalai Lama. Qual é a melhor religião? E ele respondeu exatamente isso. É aquela que te faz melhor como homem, que te aproxima de Deus, aquela que te faz ser mais humanitário, mais desapegado, mais sensível, mais amoroso. Esta é a melhor. Aquelas que pregam a desunião, a separação, e que nos cobram, às vezes, recursos materiais ou sacrifícios descabidos, elas estão ainda equivocadas, mas não nos cabe julgar, porque cada espírito está ali por uma decisão sua. Se quisessem, sairiam, como houve uma grande cisão no passado entre a Igreja Católica e Evangélica, onde Martinho Lutero, na venda das indulgências, se separou da Igreja Tradicional de Roma, dizendo não é possível que se compre a salvação mediante um papel em troca de dinheiro. Não foi uma mudança definitiva e substancial, precisava vir o Consolador anunciado por Jesus, mas são mudanças, e quando nós queremos mudar, nós temos a liberdade de mudar. Aliás, a nossa obrigação é de mudar, e a nossa liberdade, ela vai nos impulsionar para frente. Um outro tema desse capítulo é o livre-arbítrio. Então, nós temos a liberdade de pensar e de agir, mas nós temos o livre-arbítrio de fazer. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos uma máquina, seríamos programados. E às vezes as pessoas acham que tudo está programado. Vou falar disso depois da fatalidade. Mas o homem, quando nasce, quando ele retorna no processo reencarnatório, ele aos poucos vai adquirindo o livre-arbítrio. Se nós olhamos uma criança recém-nascida, por exemplo,
ela não tem o livre-arbítrio, ela não tem a condição de escolher, ela é totalmente independente. Talvez a liberdade dela é de chorar quando tem fome, ou de chorar quando está doendo, mas isso é o máximo. Então, à medida que nós vamos crescendo como espíritos nesta caminhada reencarnatória, nós vamos adquirindo essa liberdade do livre-arbítrio. Porém, o que é que nós temos entre nós? Nós temos os instintos. Os instintos são aquelas questões da lei colocadas em nós, por exemplo, a questão do instinto sexual, o instinto de preservação da vida, o instinto até de progredir, da lei de progresso. Então, o instinto, às vezes, ele pode nos levar a desvios. E cabe a nós, dizem os Espíritos, resistirmos aos instintos desregrados. Eles lembram que querer é poder. Quando nós queremos caminhar no caminho do bem, nós seguimos no caminho do bem. Mas nós temos tantos convites nos convidando a não seguir o caminho do bem. E isto, às vezes, nos leva, influenciados pela matéria, pela conquista do poder, da beleza, por exemplo, ou da força física, onde às vezes nós vemos, eu, por exemplo, frequento a academia, mas às vezes nós vemos pessoas assim, que estão fora de uma realidade, como se isto fosse uma coisa natural. E isso nos leva, muitas vezes, da aparência de ser uma pessoa saudável, quando na verdade isso nos leva a doenças. Mas nós temos que distinguir no livre-arbítrio as influências. As influências da matéria nós temos que resistir, nós podemos resistir. E as influências morais, muito mais ainda. Então, às vezes, demonstrar força física, a força física não deve nos transformar num bruto, num ser violento. Eu posso até ter músculos mais avantajados. Mas, quando o espírito se desequilibra, ele acaba perdendo a liberdade. O desequilíbrio, muitas vezes, ele pode ser do espírito por causas psíquicas, desequilíbrios mentais e espirituais, por exemplo, nos levando à loucura ou à deficiência. Mas quando esse desequilíbrio do nosso livre-arbítrio nos leva a cometer atitudes na nossa sociedade, onde agredimos eventualmente uma pessoa ou mais pessoas, ou quando nós agimos de forma incorreta no trânsito, ou quando nós agimos de forma desequilibrada em relação a nós mesmos, com o uso de drogas, por exemplo. Aliás, um parênteses, a nossa casa, todas as sextas-feiras tem um trabalho para os dependentes químicos. É realizado neste horário, na sala 6, é gratuito para familiares e dependentes, e que basta comparecer aqui e recebem auxílio para se livrarem dessa dependência química. Esse trabalho é realizado também às quartas-feiras online. Basta se inscrever, ligar para a Tânia e ali vão receber uma conexão para participar desse trabalho. É um trabalho para ajudar, e muitas vezes nós estamos aqui, não somos dependentes químicos, nem de droga, nem de álcool, talvez do cigarro, que eu também acho que é muito ruim, mas essa dependência nos prejudica. O meu livre-arbítrio permite que eu beba, mas quando eu beber em excesso, não é só aquela taça de vinho que o meu avô tomava todos os dias, mas não se embebedava, tudo bem. Agora, sendo isso vir um excesso, me prejudica, me faz mal. Então eu posso buscar ajuda, eu devo buscar ajuda, porque nós não viemos planejados para fazer isso. Nós não viemos
preparados para sermos dependentes de uma droga ou de uma condição assim. Então, quando nós cometemos loucuras e crimes contra a lei dos homens, de forma material, a justiça dos homens nos condena, nos leva à prisão muitas vezes. Mas quando ela é moral, ela atinge só a nós. E aí cabe a cada um de nós lutar contra isso, porque enquanto a minha liberdade de escolha me leva ao desequilíbrio, eu estou me atrasando na minha caminhada evolutiva. Eu estou me atrasando na busca da saúde do corpo e do espírito. O Livro dos Espíritos diz que cada um é responsável pelo seu nível de atitude nesta encarnação. Mas diz também que o selvagem, aí diz assim, o selvagem é menos responsável. Ora, eu diria que assim, os selvagens hoje estão quase que inseridos na sociedade, não estão mais selvagens sem contato no meio da floresta. Existem alguns ainda, mas a grande maioria está meio que socializada e com isso tem acesso às coisas da sociedade moderna, às facilidades, aos chamamentos ao desequilíbrio também, e também se tornam responsáveis. Uma outra questão é a fatalidade. Existe alguma coisa que esteja programado sem condição de ser removido. E os Espíritos dizem que não existe, a não ser que nós mesmos escolhemos. Como é que eu poderia escolher? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que diz assim: se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Se a tua mão for motivo de escândalo, cortai-a. E esse é um texto de Mateus. E eu fazendo uma reflexão a respeito desse texto, essa semana, eu disse assim, esse texto levado ao pé da letra, da forma como está escrito, é um escândalo, porque é óbvio que eu não vou pegar uma tesoura ou um estilete e arrancar meu olho, porque eu olhei para alguém de forma desrespeitosa, ou porque eu fiz uma coisa. Não. Mas se nós olharmos num contexto mais amplo da espiritualidade, onde nós somos espíritos imortais, sim, onde nós estivemos lá e planejamos, então, a fatalidade existe quando o espírito escolhe. Então poderia nós estar no plano de lá, antes de encarnarmos, e sabermos que nas existências anteriores o nosso olho foi motivo de eu me perder no caminho, eu vir e não estar vendo, e vir cego, deficiente visual, nessa existência, por ser uma escolha minha, porque a minha visão me prejudicou. Sim, isso acontece. Mas aí não é uma imposição de Deus, não é Deus me castigando, é eu tentando limitar o meu corpo físico para que eu não venha incorrer novamente no mesmo equívoco que eu cometi em existências anteriores. Então, neste caso, é uma prova a ser suportada, é uma prova ou um resgate. Então, nós, neste caso, temos que ter a compreensão das nossas escolhas. Agora, quando nós, pelo nosso livre-arbítrio, resolvemos extrapolar, comer em excesso, beber em excesso, e usar e fazer e desrespeitar, não é porque foi planejado. Não, aí é porque nós não tivemos atitude, nós não tivemos a escolha certa, não tivemos e não usamos o livre-arbítrio para escolher o melhor caminho. Então, a fatalidade, ela às vezes existe dentro deste conceito. As questões morais, por exemplo, que às vezes acontecem na nossa caminhada,
Porque eu estava falando de questões físicas, do olho, por exemplo, de não ver, ou de a mão, de vir uma limitação na perna, ou no braço, ou no próprio coração, ou nos órgãos interiores, físicas. Agora, um planejamento moral, este não será nunca como algo a ser planejado por nós. Nós não escolhemos reencarnar e cometer o suicídio ou o infanticídio ou tantos sídios que tem por aí. Não, nós não viemos para tirar a vida de ninguém. Nós não viemos para bater em ninguém. Nós não viemos para agredir ninguém. Então, o espírito tem a obrigação de resistir. São as questões morais. É o livre-arbítrio que nós temos. Nós temos a escolha. E nós temos que dominar, então, a nossa vontade. Então, não existe um perigo fatal. Fatal mesmo só o instante da morte. E mesmo a morte, vocês têm medo da morte? Quem tem medo da morte? Temos, às vezes temos. Estamos aqui ainda. Enquanto estamos aqui, nós não queremos ir para lá. Quando nós estamos lá, nós não queremos vir para cá, porque lá nós sabemos o que nós vamos ter que enfrentar aqui. Como eu não sou anjo, não tem anjinho aqui, não tem espírito superior, nós estamos lá e é nos dado uma tarefa, um planejamento, uma existência, e muitas vezes nós ficamos com medo de vir. Não vou ter forças. Ou às vezes os espíritos assim, não, mas eu quero resolver tudo de uma vez só. Não é possível. No nosso estágio evolutivo, nós não vamos virar anjos numa encarnação, numa única existência. É uma caminhada lenta e gradual. Então, a morte é a passagem para o plano espiritual. Aliás, André Luiz fala a respeito disso, Emmanuel também, que é muito mais fácil morrer do que nascer. Nascer é difícil. 9 meses no invólucro, no ventre materno, sendo ali gerado, gestado, para depois chegar aqui e ficar totalmente dependente durante anos, até que tenha condições, é uma dificuldade, é um desafio grande. Quando daqui partimos, às vezes, eles dizem assim, é como se uma chama se apagasse. Mas a nossa caminhada é permeada de percalços. E às vezes os perigos que nós passamos, eles são advertências. Eu me lembro de uma passagem, eu dirigia pela Cavalhada, na época ela não era duplicada. Como eu tinha a santa paciência, que sempre eu tenho, a santa paciência, resolvi passar pela direita, pelo acostamento. Quando eu cheguei na metade, era um caminhão. Ele estava lentamente, daquele jeito, e eu, na minha paciência maravilhosa, eu vou passar pelo lado. Quando eu cheguei na metade, me deu uma coisa, esse caminhão vai entrar. Eu pisei no freio e fiquei um pouquinho para trás e o caminhão fez assim. Teria passado por cima. Então, às vezes acontece isto conosco para que eu possa refletir e possa pensar, mas é este o jeito certo de estar dirigindo? É esta paciência que eu tenho que ter no trânsito e na relação com as pessoas? Será que os bem-aventurados e os brandos e pacíficos do Evangelho, eles estão na minha periferia, no meu conhecimento, mas não estão interiorizados? É uma caminhada, é um processo pelo qual nós passamos. E isto tem que ser sabido e aprendido. E ser aprendido significa ser vivenciado. E nós estamos aqui para vivenciar isso. Então, a morte, como é que será? Como é que nós vamos chegar? Será que nós vamos saber
Às vezes, o Espírito diz, às vezes nós pressentimos. Nós temos pessoas que têm pressentimento. Divaldo, por exemplo, relatava que algumas vezes tinha tido pressentimento que ia desencarnar e depois foi prorrogado por algum tempo, às vezes adiado. André Luiz nos conta, na obra Obreiros da Vida Eterna, a história da Adelaide, a serva fiel, onde ela trabalhava numa comunidade, ela era abnegada e cuidava das crianças, e ela tinha um planejamento para desencarnar em determinado momento, mas aquela comunidade prezava tanto, orava tanto por ela, precisava tanto, e o desencarne dela foi prorrogado por alguns anos. Então, às vezes, é fatal, existe um planejamento para o nosso desencarne, mas nem sempre é exatamente isto. Às vezes nós antecipamos. Como nós antecipamos? Pelas loucuras, pelas advertências. Se eu não tivesse tido advertência, talvez o caminhão tivesse passado por cima. Querem uma advertência maravilhosa que saiu no jornal essa semana? Daquela moça, um caminhão de serragem caiu em cima dela, ela ficou presa num pequeno receptáculo, ligou para o namorado, eu estou me despedindo, acho que o nosso casamento não vai sair, e ela ficou ali presa, ali do outro lado, na ponte da 448, vocês viram no jornal? Que advertência, quanta reflexão deve trazer. Tive uma oportunidade de nascer de novo, vai casar dia 1º de novembro agora, que bom. Então, às vezes nós pressentimos, os nossos amigos protetores, eles às vezes nos avisam, pode ser uma intuição, mas, como nós somos apegados na matéria, deveríamos permanecer o tempo programado da nossa vida até o final, até se esgotar o fluido vital. Quando nós abreviamos, vai ficar faltando. Então, como espíritas, nós passamos a entender isto. Então, não existe um planejamento assim, não, eu machuquei meu dedo, pequenos acidentes na nossa vida, não tem nada a ver, são às vezes descuidos mesmo, a faca resvalou. Existe um planejamento mais amplo, sim, quando nós o fazemos. Mas tropecei na calçada, torci o pé, machuquei? Não é planejado, não é fatal. Agora, jamais planejamos cometer um homicídio. Nosso livre-arbítrio diz que não, nós não podemos. Não podemos confundir as coisas materiais com as morais. As materiais estão fora de nós, as morais estão dentro de nós. As nossas profissões, por exemplo, por que nós escolhemos? Temos história, né, no passado. Nós víamos os pais dizendo, meu filho tem que ser médico, porque eu sou médico. Meu filho tem que ser engenheiro, porque eu sou engenheiro. Vai trabalhar na minha empresa. E nós achamos que temos a dominação sobre os nossos filhos e queremos que eles façam o que nós queremos. E aí o filho tem a vocação de ser professor ou professora, de ensinar ou de fazer outra profissão qualquer. Na verdade, o grande objetivo é de nós vencermos a nós mesmos. É vencer a si mesmo. Então não é o sucesso, não é a riqueza, não é o poder que vai nos elevar à condição, mas sim a nossa transformação moral. Então nós escolhemos as provas, e às vezes elas são difíceis, e cumprir com elas é trabalhoso, é dolorido.
Mas quanto mais difícil ela for, mais nós nos elevaremos, mais nós cresceremos. Um outro ponto é o conhecimento do futuro. Vocês gostariam de saber o futuro de vocês? Tem tantas pessoas aí que leem, né, o futuro. Não, eu conheço uma que lê a sorte. E eles vão lá e nós pagamos um valor considerável para ver a nossa sorte. Mas eu trouxe um ditado popular, um pensamento popular, que muitas vezes nós dizemos: o futuro a Deus pertence. E aí, olhando o livro dos Espíritos, eles dizem: o futuro em princípio nos é ocultado, ou não nos é mostrado. Às vezes nós temos pressentimento do futuro, mas em casos raros a espiritualidade nos dá acesso ao nosso futuro. Porque se nós soubéssemos, digamos quando éramos jovens, que eu ia ficar rico, que eu ia tirar na loteria, ou eu ia receber uma herança, ou eu iria estudar, não. Eu deixaria de fazer coisas que eu tenho o compromisso de fazer, e eu estaria relegando e deixando de fazer. Então, saber o futuro poderá ser uma dificuldade, da mesma forma que saber o passado. Saber o passado também, quantas e quantas vezes, mas eu queria saber, o esquecimento do passado, está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Esquecimento do passado é uma dádiva, não queiram saber quem nós éramos, nós não éramos coisa boa. E da mesma forma o futuro. Mas tem espíritos superiores que têm a condição de saber. E claro, vou lembrar do Mestre Maior, Jesus. Jesus tinha a condição. Tanto é que Jesus, quando se despedia dos seus apóstolos, seus amigos mais próximos, ele anuncia: eu vos enviarei o Consolador, aquele que irá falar a todos os povos, a todas as nações. E a igreja tradicional interpretou isso como o dia de Pentecostes, que aconteceu depois, quando ele apareceu aos seus discípulos e convidou-os a falar a respeito daquilo que ele tinha ensinado. Porém, não era isto, ele estava falando do outro Consolador, que é a doutrina espírita, e que no momento aprazado, quando nós estivéssemos prontos para recebê-lo, nós o receberíamos. Então, aquilo que eu disse há pouco, 1857, um pouquinho antes, houve as manifestações das mesas girantes em Paris, onde as pessoas se reuniam ao redor de uma mesa e que faziam perguntas, e as mesas giravam e respondiam perguntas. E Kardec, que era um estudioso, foi convidado por um amigo, Fortier, a participar disto. E ele recebe das mãos deste amigo 50 cadernos, onde já tinha perguntas que tinham sido formuladas e respondidas. E ele no começo não acredita. E ele vai e participa disso e se convence que ali tinha alguma coisa real. Que não eram as mesas que batiam, mas sim que tinha a manifestação da espiritualidade perante aquelas pessoas que ali se reuniam. E ele então, que fora encarregado, na verdade ele tinha sido escolhido por Jesus. Essa história é um pouco mais longa e bonita também. Ele, antes de encarnar, ele recebeu a missão de realizar a tarefa da codificação. Mas ele encarnou, ele não se lembrava, e quando ele foi chamado, ele aceitou o convite.
E ele então começou a estudar esses fenômenos. E ele nos traz então a codificação da doutrina espírita. Esta que hoje nós professamos, que nós seguimos, que nós estudamos. E aí nós, mais uma vez, lembramos que sim, é preciso fazer diferente. Lembro também que Jesus sabia de mais coisas, sabia do futuro. Então, saber o futuro é dos espíritos superiores, não é para qualquer um que chega aqui e quer saber do futuro, ou de alguma ledora de sorte que diga, pela linha das nossas mãos, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Jesus sabia que ia usar o nome dele para fazer a guerra, as cruzadas, por exemplo, que eu já citei. Então, vejam que o conhecimento do futuro ele é limitado a nós, ele é oculto, ele não é revelado, porque se nós soubéssemos com antecedência aquilo que vai nos acontecer no ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nós ficaríamos acomodados e não faríamos o trabalho. Porque qual é o trabalho? O grande trabalho, o nosso grande trabalho qual é? É uma das leis morais, a lei do trabalho, vai ser trabalhado, vai ser exposto também. Mas o grande trabalho das nossas vidas é o trabalho da transformação moral. Então, é a nossa escolha entre o bem e o mal. Nós estamos aqui para escolher o bem. E o que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse a nós. O mal, o que é o mal? O mal é sempre quando nós nos afastamos disso. Então nós estamos aqui construindo um futuro melhor. Cada um de nós, na sua individualidade, porque hoje nós estamos melhores do que éramos no passado. Nós estamos melhores. E é por isso que os Espíritos dizem assim, não queira saber quem tu era na existência anterior, porque eu era pior. Eu era alguém que fazia coisas muito mais equivocadas do que eu faço hoje. Então, esquece o passado, pensa no presente e constrói o futuro. E o futuro nós estamos construindo na nossa individualidade, sim, mudando-nos as nossas atitudes, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas raivas, as nossas imperfeições, as grandes doenças da alma. Então, nós somos construtores do mundo de regeneração. Os espíritos benfeitores dizem que o mundo de regeneração está por vir. Ele está por vir. E nós somos arquitetos, engenheiros, construtores, porque se eu e cada um de nós que aqui está mudarmos para melhor, nós estaremos ajudando a construir um mundo melhor. E isso se reflete na sociedade, porque as pessoas talvez nos olhem e digam, mas tu eras diferente, tu eras mais agressivo, tu eras... Hoje tu parece que mudou um pouquinho, mudamos um pouquinho, e de pouquinho em pouquinho nós estamos mudando. Então, nós temos a liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a condição de fazer isto. E por que é que nós queremos fazer isso? Porque eu quero ser feliz, porque eu não quero mais sofrimento. Eu falava com uma tia que é evangélica e ela ouviu uma exposição minha falando a respeito da reencarnação. Ela disse assim, eu não aceito que eu tenha que rir de novo e passar por todas as dificuldades que eu já passei de novo. Olha, pela condição de idade dela, não tinha como discutir e fiquei quieto. Um dia ela vai compreender também, como tantos e tantos que não acreditam e que não aceitam a lei da reencarnação. Mas as leis estão aí
e nós temos a liberdade de escolhê-las e de fazer. Então vejam que os nossos compromissos, eles estão na trilha do bem, do futuro. A doutrina espírita é essa luz. No finalzinho desse capítulo fala de um resumo teórico da modificação das ações do homem e fala dessas coisas todas que aqui foram abordadas. E o nosso compromisso é esse. Nós queremos crescer, nós queremos ter uma vida melhor. A próxima encarnação nossa certamente será melhor, porque mesmo que de forma íntima ou ínfima nós tenhamos assimilado e praticado algumas dessas lições, vai ser em nosso benefício. Então, muitas vezes eu digo para os meus amigos do grupo, que frequentamos em conjunto, e muitas vezes nós ouvimos falar das zonas de sofrimento, do umbral, onde se passa e vai se sofrer, que se vai chorar e que vai se ter grandes dificuldades. Bem, se o mal foi muito grande em mim, talvez eu passe algum momento quando eu desencarnar. Mas com certeza, depois desse momento, que não será de infinitos anos, e eu vou me lembrar que eu frequentava aquela casa, que era um círculo de luz, e lá eu recebia ajuda, e lá eu ia para buscar atendimento espiritual, e os benfeitores espirituais me atendiam, me auxiliavam, e eu saía de lá melhor, e eu fazia as minhas preces de forma diferente, não mais achando que a solução viria de fora para dentro, mas que a solução está dentro de mim, com a mudança de atitude. E quando eu fizer isso, com certeza eu serei resgatado, eu serei retirado e serei acolhido. Nosso lar, na verdade, assim, é uma cidade cujo nome está na história de André Luiz, na coleção André Luiz, é sobre a cidade de Rio de Janeiro. Mas em cima das grandes capitais existem cidades semelhantes ao nosso lar. Então, não é o nosso lar do Rio de Janeiro que nós vamos, mas, inclusive em cima, muitas vezes no atendimento espiritual nós falamos disso, espíritos sofredores que chegam e se manifestam, em cima desta casa existe um hospital no plano espiritual, onde os espíritos sofredores, quando aqui chegam, às vezes não sabendo que já desencarnaram, são atendidos, são auxiliados e são encaminhados e ficam no hospital, aqui próximo, um pouquinho acima, recebendo vibrações positivas para o despertamento. E aí depois são acolhidos, são auxiliados, são instruídos, encaminhados e vão receber ajuda dos benfeitores espirituais. Então vejam que nós não estamos condenados, nós não estamos perdidos. A nossa liberdade, ela está à nossa disposição, a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, mas que a nossa decisão seja sempre do melhor, que seja sempre do bem. E quando o mal ainda aparece no meu pensamento, quando o mal ainda aparece na minha atitude, nós vemos nos jornais todos os dias as loucuras que ainda acontecem, mas nós não estamos mais fazendo isso. Então nós, certamente, teremos a acolhida adequada à evolução daquilo que nós estivermos fazendo no hoje. Então o futuro será melhor do nosso presente. E a próxima encarnação será melhor do que a encarnação atual. Porque nós vamos ir e vamos voltar, muitas vezes ainda. E de preferência que quando aqui voltarmos, possamos voltar numa família espírita que desde o início nos fale desse amor de Jesus e que nos convide a frequentar o DIGE, a frequentar a Escola Básica de Espiritismo. Aliás,
A nossa escola está pronta quase. No ano que vem nós vamos ter uma escola nova. E nós vamos ter a condição de estudar melhor e mais para progredirmos mais. Eu encerro a palestra, vamos fazer o passe em seguida, vamos fazer o prece do passe, com uma letra de uma música, 4 estrofes, que foi tema de uma música de carnaval, que diz assim, talvez vocês lembrem, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Então, que a nossa liberdade seja a favor do amor de Jesus nas nossas vidas. Vamos ao nosso passe então. Então, neste momento, com o pensamento voltado a Deus, a Jesus e aos Espíritos amigos, nós agradecemos a oportunidade de estar nessa casa do caminho e de estar aqui recebendo as boas vibrações e os ensinamentos de amor que o nosso Mestre nos deixou há 2000 anos atrás. Que essas lições trazidas à luz da razão nos auxiliem nessa nossa caminhada e que assim consigamos superar as deficiências do homem velho e trilhar o caminho com mais amor. Neste momento, os benfeitores espirituais, por intermédio dos médiuns passistas, fazem cair sobre nós jorros de luz que nos inundam e que nos fortalecem, e que nos auxiliam no equilíbrio do nosso corpo físico e no equilíbrio de nós espíritos ainda tão necessitados. E assim, agradecidos por tudo o que recebemos, que deixemos brotar essa semente dentro de nós e assim crescermos melhor em busca do Mestre amigo que espera por nós. Que assim seja, o passe foi transmitido.